Sejam todos bem-vindos ao canal Marqueteando. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito querida, Gustavo Horta. Seja bem-vindo, Gustavo. O Gustavo, ele é psicanalista, com uma especialização em perdas e lutos, mediação de conflitos, life coaching e constelação familiar sistêmica. O Gustavo ele atua em desenvolvimento humano com saúde mental, utilizando suas ferramentas e vivências para, junto ao paciente, né, encontrar uma melhor abordagem para as suas questões e objetivos, né? Ele é apaixonado pela intervenção assistida por animais e ele também acredita que o voluntariado e os esportes são ferramentas para mudar o mundo. Eu, inclusive, concordo. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado pelo seu tempo. Uma honra ter você aqui. E muito obrigado aí pela disponibilidade de trocar um assunto tão interessante e importante aí para os profissionais de mercado. Gustavo, sou eu. Bom, daqui para frente eu acho que a gente pode se chamar de xará. Você está vendo que, Exato, falando é em melhor. intervenção assistida por animais, o meu cão ali, que atua comigo, acabou de subir no sofá. Eu acho que ele está querendo aparecer também. Boa. Mas, Gustavo, eu te agradeço o espaço aqui, o convite. O seu canal é muito bacana. Eu espero que a gente faça uma excelente troca. Maravilha. Eu também estou bem animado. Vamos lá, Xará. Psicanálise, terapia e coach, né? Coaching, né? Qual momento de vida cada um se encaixa melhor, né? Se é que existe momento de vida ideal para cada um deles. E aí, psicanálise ajuda quem? Terapia ajuda quem? Coach ajuda quem, né? Um substitui o outro? Cara, tá. Então, assim, aqui você já tem pergunta para um TCC, Exatamente. basicamente. Eu vou, Uma eu vou tese, tentar doutorado. responder num tweet e entendendo que muitas das pessoas do seu canal não são profissionais de saúde mental, né? Sim, Então, eu vou perfeito. tentar evitar aqui o psicanalês, o psicologuês, essa linguagem metodológica. Eu vou tentar trazer para o popular, tá? Tá ótimo. Então, se eu esquecer alguma das perguntas, você me lembra, Tá se eu não ótimo. responder uma mesmo. Mas vamos lá. Primeiro, a gente precisa de separar uma coisa importante. Psicologia e psicanálise são psicoterapias, certo? Coaching é terapêutico, mas não é terapia, Boa. tá? Então aqui a gente já separa um pouco esses dois locais de atuação, né? Vou começar então primeiro pela psicologia e a psicanálise. Não existe um padrão ouro, cara. Uma bala de prata, né? Tem bala de prata e não existe um padrão ouro e não existe o que é melhor, né? Existem abordagens. E a abordagem vai falar com o sujeito, aquela pessoa que está chegando em sofrimento, porque ninguém vai fazer análise nem terapia porque está felizão da vida, está tudo muito bem. Aliás, para qualquer pessoa que está tudo muito bem em 2024, dá uma olhada aí, pode ser que você não esteja muito vendo a realidade como ela é, né? Mas ninguém vai, ó, pô, tô felizão da vida, então eu vou procurar uma terapia, uma análise para me conhecer melhor. Isso é muito difícil acontecer. Acontece, mas é muito difícil acontecer. Deixa eu te perguntar, o som tá batendo aqui, que eu tô vendo que isso está batendo na minha Não, fica gola. tranquilo. Tá ótimo. Tá de boa? Então vamos embora. Tá ótimo. É... Então, assim, tem pessoas que vão ter um perfil, né, mais voltado para a psicanálise enquanto paciente. Existem pessoas que vão ter um perfil mais voltado para a psicologia como paciente também. E eu não acredito que exista, olha, a psicologia é melhor que a psicanálise por causa disso, disso e disso, ou a psicanálise é melhor que a psicologia por causa disso, disso e disso, porque em alguns momentos, embora a psicanálise vá olhar para o inconsciente, em uma provocação do inconsciente, uma análise do inconsciente, psicanálise, se você for pegar a etimologia da palavra, decupação da alma. Então, você vai decupando as camadas da alma para chegar lá no ponto, enquanto
a psicologia é o estudo da alma, se você pegar também a etimologia da palavra. Então, a epistemologia da palavra. Então, se você pegar aqui o meu estudo, outra decupação da alma, você, em algum momento aí vai estar esbarrando em lugares comuns, né? A questão é que a psicologia ela é uma terapia cognitivo-comportamental. Então, ela vai olhar para a mente e para o comportamento. A psicanálise vai olhar para o inconsciente e para o entendimento desse inconsciente e do sofrimento do inconsciente, tá? Eu sou psicanalista, então eu vou falar aqui do lugar onde eu sei. Embora eu tenha feito aí a faculdade de psicologia, eu não concluí, então eu não posso dizer que eu sou psicólogo, embora eu tenha chegado ali no finalmente, mas eu não sou psicólogo. Agora, eu também sou coach, também tenho formação em coaching. E coaching, ele é um processo geralmente curto, ele não é um processo longo, né? Aonde ele vai por objetivo. Então, você vai ter um processo que ele é orientado para o objetivo. Então, você basicamente vai estar olhando presente para o futuro, nesse movimento terapêutico. Lembrando que terapêutico é tudo aquilo que te causa bem-estar, que te aliena positivamente. Então, por exemplo, assim, você já deve ter ouvido, principalmente nós homens, que somos muito mais resistentes, você já deve ter ouvido falar, alguém falar assim, não, cara, esporte é a minha terapia. Não. Terapia precisa de um profissional treinado, habilitado, em constante evolução. Então, essa pessoa precisa estar em constante estudo, em constante análise, né? Então, assim, eu que sou analista, eu faço a minha análise toda semana. Eu faço a minha supervisão todo mês. Eu estou em contato com o estudo o tempo inteiro. Então eu sou psicanalista de formação freudiana, mas eu já estou fazendo formação em Ferencz, eu já estou fazendo formação em Jung, eu adoro Melanie Klein, eu adoro uma psicanalista que é a Isildinha Batista, que está escrevendo aí, está produzindo maravilhosamente bem. Eu adoro a Maria Rita Kell. Então, assim, todas as pessoas, eu estou o tempo inteiro me alimentando disso, né? Esse profissional tem que estar em constante desenvolvimento. Então, assim, se alguém diz que o futebol, ou que o esporte, ou que a cerveja é terapia, não, não é. Isso é terapêutico. Então, vai te alienar positivamente, vai te trazer bem-estar, vai te relaxar. Bacana. Beleza, você pode se desenvolver. Cara, você pode encontrar respostas incríveis num boteco com seu amigo para a sua vida. Mas entendendo que o boteco não substitui a análise, assim como a análise não substitui o boteco. Então, são lugares diferentes. E esses lugares todos você vai encontrar respostas. Imagina o seguinte, para a gente conseguir dar, dar um fluxo para psicanálise, psicologia e coaching. Imagina que você é uma árvore, tá? Na psicologia, você vai olhar para a raiz dessa árvore. Na psicanálise, você vai olhar para a semente, além da raiz, você vai olhar para a semente, e você vai olhar para a terra onde ela foi plantada, também para a água que caiu naquela semente, como é que ela eclodiu, é desde o inicinho, certo? No coaching, você vai olhar para o fruto. E o que você vai fazer desse fruto daí para frente? A questão é que, nos três lugares, em algum momento, cara, você vai ter que se haver com o fruto. Então, para se implicar, você vai ter que olhar, ainda que você esteja olhando para a semente, ainda que você esteja olhando para a raiz, você vai ter que olhar para o fruto e falar, o que eu vou fazer disso? É esse o lugar onde realmente a análise começa. É quando você se implica. Quando você entende que você é responsável pelas suas escolhas. E é desse lugar que as pessoas geralmente têm medo. Tá? E é natural que tenham. Porque realmente, a hora que eu chego e falo assim, ok, fizeram isso de mim, mas eu preciso fazer alguma coisa disso, e esta escolha é minha, e ninguém tem o poder de fazer essa escolha por mim, e se daqui para frente as coisas continuarem como estão, esta escolha é minha, né? É a hora que realmente as pessoas bugam.
Então, tem muita gente, inclusive, que na hora que chega nesse lugar, na análise, pula fora. Vai embora. Está Normal. lá Bastante, dois né? anos na análise, se conhecendo pra caramba. E na hora que ela se implica, ela pula fora porque ela não está pronta ainda para se transformar. E é compreensível, está tudo bem, a pessoa vem no momento dela, a gente está preparado para isso. Mas essa implicação, eu acho que é um momento decisivo para você entrar num processo de análise profunda. E aí, se não me falha a memória, respondendo a última pergunta que você fez, qual é o momento para cada um, né? É, eu acho que o momento é agora. Então, se você não faz análise, se você não faz terapia, faça. O coaching acontecia muito comigo, e ainda acontece, de muitas vezes colegas que são psicólogos, que são psicanalistas, que estão em um momento de enviesamento do processo, onde ele não está andando, mas aquele paciente quer se implicar e ele quer se transformar, mas ele não está encontrando uma saída, e aí eles mandam para mim para fazer um processo de coaching com essa pessoa. Então ela vai começar a se movimentar de uma maneira diferente, com provocações diferentes, e aí nesse momento o analista, Gustavo, fica no armário e entra o coach. Eu troco de chapéu, Sim, né? perfeito. É óbvio que eu me influencio, então eu vou ser sempre mediador de conflitos, eu vou ser sempre um profissional de luto e apego, eu vou ser sempre um profissional de intervenção assistida por animais, né? E essas coisas vão sempre se alimentar e estar presentes na minha clínica. Aliás, eu acho que esse é o meu grande diferencial, é ter todas essas formações e estar em contínua formação. Mas, por exemplo, na hora que eu sou coach, eu tenho que lembrar que existe um limite. Aquilo não é uma terapia e a pessoa não vai entrar em terapia comigo. Legal. Ah, te respondi tudo? Sim, sim. Ajudou bastante, assim. Não necessariamente seguindo o roteirinho aqui, mas respondeu. Acho que para todo mundo aí é bem interessante tudo que você colocou. Pode Ah, falar, Gustavo. tem uma coisa aqui também. Às vezes tem uma briga aí de determinadas organizações ou de determinados profissionais que não trabalharam bem o ego e aí eles querem puxar um pódio olímpico, dizer que, olha, tal ciência ou tal exploração da mente é a única que vale, é o padrão ouro, e é só através dela que a gente chega nesse lugar. E isso é muito interessante, porque vai de encontro a algo que a gente estuda muito na psicanálise, que é quando eu sinto medo, ou eu fico com medo da aniquilação e me paraliso, ou eu tento aniquilar o outro. E eu acho que, de uma maneira geral, no mercado, isso não estou falando só da saúde mental, não, tá? É ótimo. Foi ótimo você Estamos trazer isso, porque analisando. numa agência de publicidade, de marketing, numa empresa, numa startup, isso é o que mais tem. E, cara, isso é o nosso, vamos colocar, o nosso bebê interno, Isso. aquele bebê que está no nosso inconsciente, que tem um medo absurdo de ser aniquilado, e que, para não ser aniquilado, ele aniquila. É isso. E aí acontecem as puxadas de tapete, e Opa, aí acontecem muitas vezes as calúnias, e aí acontecem as sim, fake news, e aí acontecem uma opção de coisa. exato. E estamos em medo, estamos enfrentando um momento de psicose e medo no mundo. Não é só no Brasil, não é só aqui em Portugal, não é em todos os lugares. Nós estamos num momento de grande transição. Transições naturalmente provocam medo nas pessoas, e aí a gente precisa entender que medo é um movimento natural, a gente precisa do medo, né? E nós vivemos numa sociedade onde você pode ver aí que nós temos para os homens, né? O cara que não sente medo, o cara que enfrenta tudo, e para a mulher a gente tem a guerreira, que também teoricamente não sente medo, não sente cansaço.
né? São duas grandes balelas. Sim, Todo mundo sente medo. Todo mundo sente medo. Inclusive, quem não sente medo, provavelmente está em sofrimento mental. Essa pessoa está patologizada. Então, assim, o que a gente precisa de aprender é como a gente administra o medo e como a gente acessa a coragem, que é a travessia do medo. O que é a coragem? É literalmente agir com o coração. Quando eu uso o meu ferramental, né, para atravessar o medo e chegar em algum lugar. Isso é coragem. Agora, o medo a gente sente o tempo inteiro. sem dúvida. Muito bom, muito bom. Bom, Gustavo, notícias recentes, né? A gente teve aí uma polêmica, e eu queria que você aproveitasse que você é constelador, né? A polêmica aí, né, com relação ao Conselho de Psicologia e à constelação familiar, né? A primeira pergunta que eu te faço é, né, constelação familiar ela ajuda, né? E aí ela substitui outras terapias. É, eu deixei o constelação familiar tipo separado, né? Porque primeiro que aí a primeira pergunta ia ficar gigantesca, né? Porque aí você ia entrar com uma outra proposta ali e eu acho que por conta também dessa polêmica que existiu aí, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais aí do papel da constelação familiar. Como normalmente, né, a gente vê com frequência a- as pessoas buscando algum tipo de ajuda e muitas vezes, assim, ou o orçamento não cabe para fazer tudo, né? O ideal é que a pessoa pudesse fazer tudo, tentar pegar o melhor de cada uma delas, mas às vezes o orçamento não cabe e aí muitas vezes você tem. Talvez assim, né? Minha percepção, tá, Gustavo? Aí você esclarece para todo mundo e também para mim, né? Mas, por exemplo, uma faculdade de psicologia é uma coisa mais longa. Você fez a faculdade de psicologia, você sabe que é uma coisa mais longa. O curso de psicanálise também é uma coisa mais longa, é uma formação mais contínua. Aí, às vezes, você, para de repente fazer uma formação em coach, né? Existem algumas formações mais reconhecidas, melhores, etc e são mais longas, e são mais caras, e existem muitas vezes aquelas formações, né, que é bem comum, Gustavo, assim, a gente às vezes vê no mercado as pessoas falando isso, você já deve ter escutado isso algumas vezes. O coach é o cara que não deu certo em nada e ele vai tentar resolver o problema da vida das outras pessoas. Você já deve ter escutado isso algumas vezes. É, Errado, 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 errado não tá, não, tá? Mas eu explico por quê. Tá bom. E aí a constelação familiar, ela também assim, você tem hoje uma certa facilidade de encontrar consteladores e de repente até se tornar um. Então eu trouxe o assunto porque eu acho que é interessante a gente, profissional de mercado, seja dono de empresa, seja atuando como um profissional no mercado, a gente entender o que que a gente está fazendo, o que que a gente está pegando como ferramenta e vendo do ponto de vista de um profissional, como é que isso pode estar ajudando e se realmente. Porque é como se fossem capas de super-herói. Né? A gente passa a fazer terapia, aí a gente fala: não, eu estou terapeutizado, Blindado. e aí você começa a achar que todo mundo é problemático, que todo mundo é louco, que todo mundo precisa de terapia, e aí você comete suas falhas, vamos deixar claro, né? As pessoas, por mais que façam terapias, cometem erros, e aí ou você enxerga os seus erros e fala, putz, né, aqui eu vacilei, preciso levar isso para minha terapia, ou você fica sempre achando, não, eu estou na terapia, não tem problema não. E aí eu acho que a constelação familiar, ela também entra nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A polêmica, como é que a constelação familiar ajuda? E se dá para dizer que ela vem a substituir algum tipo de terapia, né? Nossa, vamos lá. É que realmente, assim, suas perguntas são boas, elas são complexas e elas abrangem muita coisa. Então, também, de novo, se eu não falar alguma coisa, me lembra. Tá Vamos bom. lá. Ah, vamos começar a falar da constelação familiar sistêmica, né? Então, basicamente, é um método que atua no campo morfogenético, que foi criado ou descoberto pelo Bert Hellinger, né? E que busca desemaranhar aí conflitos geracionais, né, transgeracionais, que nós temos na nossa família, no nosso sistema, né? Então, vão ter consteladores que vão ser mais categóricos em dizer que só se trata da família. Eu entendo como constelador
e como psicanalista, e como mais algumas outras coisas, e como vivência, que o sistema se dá em vários lugares. Família é uma deles, mas todos os lugares onde você agrupe pessoas dentro de um mesmo propósito e que essas histórias se emaranhem, você pode ter um sistema. Você pode ter um sistema com os amigos, você pode criar, você pode ter um sistema no trabalho, mas de alguma maneira eles sempre vão se relacionar e se comunicar com o seu sistema familiar, tá? Esse é um ponto. Como é que eu vou começar? Não, a constelação não substitui outras, outros movimentos psicoterapêuticos. A constelação é maravilhosa. Cara, eu já vi coisas incríveis dentro de uma constelação, inclusive comigo, tá? E eu quero dizer que eu sou um cara de 46 anos, que trabalha desde os 16 anos e que, desde os 4 ou 5 anos de idade, frequenta um consultório terapêutico entre psicologia e psicanálise, tá? Então, assim, eu acho que eu tenho aí alguma experiência que já me permite falar algumas coisas. A constelação vai falar muito sobre lugar. Cada um tem o seu lugar e esse lugar tem que ser respeitado. Então, quando eu digo que a constelação vem tirar o lugar de outras terapias, eu já não estou falando de constelação. Falando de uma outra coisa, tá? Segundo, formação. A minha formação em constelação familiar sistêmica durou 2 anos e meio. Então, assim, se você tem um profissional que fez um cursinho de 2 encontros no final de semana de constelação, de coaching, de mediação e de outras cositas más, cara, saiba quem você está comprando. Você está comprando um profissional ruim. E essa responsabilidade é sua. E vem de encontro ao que você estava falando. Ah, então eu estou fazendo terapia, eu estou blindado, eu sou bacanão, todo mundo é louco. Não, cara. Uma boa terapia, uma boa análise, eu vou te colocar justamente, olha, estamos todos loucos. Eu tenho as minhas loucuras, você tem as suas, e a gente vai ter que encontrar um lugar aqui para conviver nessa loucura, de uma maneira saudável. Lembrando que a maneira saudável não é perfeita, que de quando em vez a gente vai ter problema. E aí cada um vai levar para sua análise. E aí a gente vai voltar e vai resolver o problema. O que der para resolver, porque tem problema que a gente não resolve. E está tudo bem. E a vida segue, e a gente vai embora. Né? São as nossas feridas que nos constituem. Né? São as nossas dores que nos constituem. Muito mais do que essa felicidade que é vendida. Ah, então você tem que ser feliz a qualquer preço, você tem que olhar para a sua felicidade. Cara, você tem que olhar para o seu caminho e o que é possível fazer com ele, da melhor maneira possível. Felicidade está presente também, assim como a dor. Porque a gente só, inclusive, consegue dimensionar que a gente está feliz porque a gente fica infeliz. Senão a gente não saberia. Percebe? Então você tem que ter a luz e a sombra o tempo inteiro na vida. A constelação, ela pode e dá, muitas vezes, se liga. É um chacoalhão que a pessoa toma. Ela vê coisas que muitas vezes, em uma análise profunda, ela não consegue alcançar alguns lugares de dor. E no campo morfogenético, ela vai ver na representação aquilo que está incomodando ela. E aí ela vai ter que fazer alguma coisa com aquilo. E o que eu discordo plenamente, e aí vem alguns pontos importantes. É que alguns profissionais de constelação, e eu estou falando de profissionais bem formados, tá? Isso não estou falando dos picaretas ainda não, a gente chega lá. Pessoas bem formadas, colegas meus, pessoas que estudaram comigo, que vêm, faz uma constelação na pessoa e acredita que aquela constelação mudou aquela pessoa para sempre, ou que salvou aquela pessoa. E aquela pessoa passa acreditando nisso também.
o seu terapeuta está afirmando isso. E a voz do terapeuta tem um poder de pai e mãe para as pessoas. O terapeuta tem que entender o lugar onde ele está. Então, assim, se eu viro para a pessoa e falo assim, olha, este problema está resolvido, é igual o padre, ó. Vá em paz e que o senhor o acompanhe. E se a pessoa não se sente em paz e não se sente acompanhada, ela começa a se sentir culpada. Porque, afinal de contas, aquele cara lá que tem o poder me disse isso. E eu não estou acessando esse lugar. E aí, realmente, você tem, inclusive, rupturas psicóticas, você tem rupturas esquizofrênicas e lugares dificílimos, porque a pessoa precisa estar, na minha opinião, isso é a minha opinião, tá? Como profissional. A pessoa que está fazendo uma sessão de constelação, ela também tem que estar em análise ou em terapia. Ela tem que estar sendo acompanhada por um outro profissional que vai pegar todas aquelas informações e trabalhar ao longo do tempo com ela. Senão, vira quase que uma massagem. E se você não... Você vai lá, faz uma massagem no seu músculo. Se você não trabalha aquele músculo, ele vai empenar daqui a uma semana de novo. Percebe? Então, se eu não trabalho o conteúdo que eu vi na constelação, cara, 3 quadras para frente eu vou cair no mesmo lugar, porque o meu movimento de neurose é esse, é repetir. Repetir até que eu acorde, repetir até que eu entenda, repetir até que eu mude. Se eu não mudo, ele repete. É isso que acontece na nossa vida. Então, por exemplo, aqui me veio até uma coisa muito interessante, que eu gosto muito que a Maria Rita Kell diz, que é uma psicanalista foda, que ela fala, psicanálise não é aula, processo terapêutico não é aula. Não é um lugar onde você vai chegar e vai saber todo o conhecimento de si. É um lugar onde você vai ter o conhecimento de si para se implicar. Então, se de repente eu olho na constelação, meu pai me violentou, eu posso escolher ficar sendo violentado ou eu posso escolher mudar, parar aquela violência, porque hoje eu sou adulto. Estou falando aqui de uma coisa que acontece muito, tá? Pais violentos, a galera que sobreviveu de 80 para baixo, pais violentos que batiam, que castigavam, que colocavam ajoelhado no milho, são violências absurdas. Quando a pessoa olha para aquilo, que às vezes aquilo não é claro para ela pode simplesmente passar o resto da vida justificando que papai me violentou, ou eu vou olhar para essa violência e falar, ok, meu pai não foi aquela pessoa que eu queria que ele fosse. O que eu vou fazer com isso agora? Que pai que eu vou ser, por exemplo, né, com isso? Sabendo que eu não posso ir para esse extremo nem para o outro, do pai permissivo. Que pai que eu vou ser? E saiba, você é pai, você vai ferrar a cabeça do seu filho, tá? Ou dos seus filhos. Todos nós fazemos isso. E é para isso que existe terapia, é para isso que existe análise. Para que depois essa criança possa elaborar todos os sofrimentos que ela teve, e os sofrimentos são reais, e se tornar uma pessoa melhor a partir daí. Maravilha. Deixa eu ver se eu consigo... Eu tergiversei, desculpa. Outra coisa importante na constelação. Você falou dos cursos, né? Então, assim, ainda continuando nos cursos sérios, tá? Ainda não estou falando dos picaretas, não. Os cursos sérios precisam, na minha opinião, de novo, serem mais criteriosos com seus alunos. Então, vai chegar lá uma pessoa completamente desestabilizada, que nunca passou por uma sessão de terapia ou de análise na vida, e que quer fazer constelação para salvar o mundo, super bem intencionada, ela não tem condições para isso. Ela não vai encontrar ferramental, ela não tem estofo, ela não tem recurso para isso. Por mais que essa pessoa estude, se essa pessoa não se dedicar, se conhecer, se transformar,
ela vai ser um profissional que pode fazer más condutas, né, dentro da sua profissão. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo que não foi na constelação. Uma vez eu fiz algumas formações em coaching, né? Outra coisa, sobre formação, pegando, por exemplo, as pessoas falam as formações mais conhecidas. Cara, vá para formações intimistas de longa duração. Formação de coaching com 10 pessoas, com 8 pessoas, que tem ali passo a passo, meses, vários encontros, trabalho entre os pares. Você está indo num lugar legal. Agora, você vai para um auditório com 300 pessoas e passa a noite acordado. Agora tem essas paradas, inclusive. Passa a noite acordado. Eu tenho professor que foi meu professor e que hoje está fazendo isso. Auditório e tá lá, todo mundo encontrou a luz do Senhor no final e vai mudar o mundo. Não vai, né? Então, assim, uma vez eu fui fazer um curso de coaching e era um coaching para adolescentes. E eu comecei a reparar que os meus colegas, 60% das pessoas, era uma turma pequena, acho que tinham 12 pessoas. Então, de 6 a 8 pessoas ali, eram pessoas de organizações religiosas que queriam ser coaching para a retenção de talentos de adolescentes nas suas organizações religiosas. Quando eu percebi, eu falei, não é o meu lugar. Zero críticas às organizações religiosas, certo? Mas tem que ser por opção. Não posso obrigar ninguém a ter uma religião ou ir para outra religião. E o objetivo estava muito claro. E a partir do momento que a organização do curso, porque eu levei isso para a organização do curso, e eles fizeram aquele, mas veja, as pessoas, enfim, elas podem. Eu falei, então, tudo bem, eu estou indo embora, me devolve meu dinheiro de investimento, eu não vou fazer esse curso, e eu estou indo embora, porque eu não concordo com o que está acontecendo aqui. Eu estou falando sobre ética, certo? A mesma coisa acontece na constelação. É importante você olhar para a ética do curso, para a ética das pessoas que estão ali envolvidas, porque se de repente é um curso que só quer encher as turmas e propagar a constelação, sem nenhum critério de quem está ali dentro, desconfie. O propósito daquela pessoa é o capital, e só o capital. E não realmente falar do lugar da constelação, do pertencimento da constelação, do amor da constelação. São esses os lugares da constelação. Você só pertence quando você se entende, se conhece. Senão você não consegue pertencer. Você está sempre ali buscando alguma coisa, né? E por último, se não escapou nada. A pessoa fez uma sessão de constelação e encontrou a luz do Senhor. Não. Todos os movimentos terapêuticos, eles vêm para ajudar, para colaborar, para encontrar uma resposta. A partir do momento que eu encontrei a resposta, eu tenho que mudar a pergunta. A pergunta tem que ser outra. Aquela resposta eu já tenho. Então, assim, muitas vezes a gente sai de uma boa sessão de constelação e nem sempre é quem foi constelado. Às vezes é uma pessoa que está como representante, alguém que está assistindo, mas o que ela viu ali foi o suficiente para ela se constelar. Sabe, com aquela sensação de tirar a opressão do peito de alguma coisa que estava ali há muito tempo. É como se eu derretesse uma camada de gelo e voltasse para o movimento. Mas eu tenho que movimentar. Então, não. Você não está curado e absolvido para sempre. Você tem que trabalhar o conteúdo. Maravilha. Obrigado, Gustavo. Essa pergunta que eu vou fazer agora para você, uma parte até você acabou já respondendo, né? Mas enfim, vamos só tentar desenvolver um pouquinho mais, que a gente depois vai ter uma perguntinha só.
Então vai dar tempo, né? Antigamente, né? Ou talvez até ainda hoje, né? A gente escuta, né? Escutava as pessoas dizendo, algumas pessoas dizendo, ah, eu não vou na terapeuta ou no terapeuta, né? Pro cara ficar uma hora comigo, né? Tipo, muitas vezes fala muito pouco, e aí ele vai dizer no final lá, os problemas que você tem aí são culpa dos seus pais, né? Aí vamos lá. Você pega Freud, terapia de esquemas, né, do Jeffrey, ou que virou depois terapia cognitivo-comportamental, né, ou até mesmo a constelação familiar, de uma certa forma, elas sempre acabam citando ali, né, como parte dos problemas que a gente tem, né, é, gaps existentes nas relações com os nossos pais. E você acabou de falar para mim. Você vai criar determinados problemas para o seu filho, né? É sempre assim, né? Ou nem sempre as nossas noias, as nossas paranoias, os nossos problemas, as nossas questões comportamentais, elas são questões que vieram ali plantadas das relações com os nossos pais. Ó, eu não trabalho com algumas palavras. Sempre, tudo, são palavras que eu não trabalho. Não existe isso, cara. Ah, então sempre é, o tudo é, é preciso ampliar o olhar, certo? Então eu posso falar das minhas questões. Agora, se você olhar para o que o Freud dizia e o Lacan confirmava, o que o próprio Jung disse na psicologia de profundidade, né, ou psicologia analítica, que muita gente às vezes se esquece. O Jung não é psicanalista, né? Ele cria uma outra ciência. Ou o que o próprio Bowlby vai dizer na teoria do apego, né? Os nossos afetos, eu vou tentar, de novo, em um tweet, tá? Estou tentando trazer para o basicão aqui, mas os nossos movimentos de afeto, entendendo o afeto como tudo que nos afeta. O afeto pode ser positivo ou negativo, tá? O afeto, os nossos movimentos de afeto sempre vão se basear ou se repetir a partir de uma matriz do afeto dos nossos cuidadores primários. Cuidado para traduzir cuidador primário como papai e mamãe, porque nem sempre é assim, né? Pela mãe a gente sempre passa, pelo pai nem sempre, né? Então assim, se você nasceu, existiu uma pessoa com útero que te pôs no mundo. Essa pessoa permitiu que você nascesse, certo? E quando a gente fala, inclusive, na constelação, em honrar pai e mãe, é disso que a gente está falando. É honrar a própria vida. Se eu estou aqui, é porque duas pessoas, de alguma maneira, nem sempre positivas, me colocaram no mundo, tá? E essas duas pessoas podem vir em qualquer interpretação, de corpos, de gênero, de sexualidade. Não estamos entrando nisso aqui. Então, muito cuidado para a gente não estar falando necessariamente de um homem pai e de uma mulher mãe, tá? Mas dos cuidadores primários. Esses cuidadores primários podem ser várias pessoas. Então, você vai ter o registro de quem te gerou, do afeto daquela pessoa, e que muitas vezes o maior afeto positivo que aquela pessoa pode ter é a entrega, porque ela sabe que ela não tem condições. Então, a gente tem que lembrar disso aqui também, de colocar essas pessoas num lugar positivo, né? Cara, eu não tenho filhos e provavelmente não os terei. Não sei se eu seria um bom pai, de verdade. Então, se de repente a natureza tivesse me dado filhos, eu ia ter que trabalhar essa questão. Eu não sei se eu seria um bom pai, de verdade.
E o pai, eu tô falando do pai suficientemente bom do Winnicott, tá? Não é o paizão incrível, nem o melhor do mundo, não. É o suficientemente bom, tá? Não sei se eu teria capacidade para isso. Eu posso dizer que os meus cães são bem criados, mas eu não sei se uma criança seria. Bom, então a gente passa pelo afeto dos nossos cuidadores primários. E este afeto que nós recebemos, interpretamos e devolvemos, ele vai ser uma base para a nossa troca de afetos durante toda a nossa vida. Então, se eu tenho um afeto ansioso, se eu tenho um afeto ambivalente, se eu tenho um afeto seguro, isso tudo vai ser trabalhado lá atrás, no bebezinho. E eu digo mais, isso vai ser trabalhado lá atrás, até no útero. Tá? Então, de alguma maneira, esta pergunta, sempre vai ter um bacanão que vai te atender por 50 minutos, não é uma hora, tá? Que vai te atender por 50 minutos, que vai falar isso aí é a culpa do seu pai, é uma piada, mas é uma piada que faz sentido, porque você vai ter que passar por esse lugar, você vai ter que explorar esse lugar. E o que acontece? Como todos nós temos traumas criados pelos nossos cuidadores, porque temos, por mais que os nossos pais, mães, cuidadores, sejam as pessoas quem forem, tenham feito o seu melhor, em algum momento deu um choque ali e criou um tipo de trauma, tá? Uma questão mal trabalhada, mal desenvolvida. Então, como isso sempre acontece, e eu sempre tenho que explorar isso, e muitas pessoas morrem de medo de desconstruir o mito da grande mãe, do grande pai, positivo ou negativo, elas vêm com essa defesa. Isso, na verdade, é uma afirmação de defesa. Eu não vou lá, porque eles vão dizer que a culpa é dos meus pais, eu não quero olhar para isso. Então, se eles vão dizer isso, eu não vou olhar para isso, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, que você vai continuar cagado, mas tudo bem você usar essa afirmação, está tudo certo, tudo é permitido, né? Mas, num bom processo analítico, você vai olhar para o seu pai, para sua mãe ou para os seus cuidadores primordiais. E isso vale lembrar. Pode ser o positivo, pode ser o negativo. Tem muita gente também que não quer desconstruir o pai ou a mãe ruim, tá? Que é a justificativa deles para o mundo. Então, eu quero Verdade. impor sofrimento ao outro, porque eu tive um pai muito ruim ou uma mãe muito ruim, ou eu quero salvar todo mundo, porque eu tive um pai ruim ou uma mãe ruim, e eu não quero desconstruir o mito de que meu pai ou minha mãe eram as piores pessoas do mundo, Interessante. porque eu quero continuar nessa minha batalha. E aí é direito da pessoa. Legal. Agora, se se implicar numa análise, isso vai ser desconstruído. Bacana. Muito bom. A gente está partindo Cara, eu aqui. lembrei de uma pergunta que você me fez e eu não concluí. Vai lá, Acho que vai dá lá, tempo para você rápido. vai lá. Sobre o cara que faz a pessoa, desculpa, estou Coach, usando o cara aqui porque estamos entre dois homens, mas uma pessoa que faz o curso de coaching porque não conseguiu fazer nada da vida, etc. e tal. Isso também acontece, tá? Isso não é uma mentira. Mas se você olhar para o seu profissional que você está contratando, então, se, por exemplo, pega o LinkedIn dessa pessoa, ela nunca foi nada em lugar nenhum, e assim, o nada, lembra, é, o coaching não é uma coisa assim, então se eu sou coach, eu posso ser seu coach de qualquer área da sua vida. Eu tenho que ter alguma experiência naquilo. alguma vivência, né? Eu tenho que ter me atravessado de alguma maneira, Sim. tá? Então, assim, óbvio, eu posso pegar um médico, um advogado, mas são dois profissionais, certo? Que vão ali ter alguma semelhança, enfim. Então, muito cuidado com aquele coach que é o coach faz qualquer coisa, fazemos qualquer negócio. Não é por aí.
Se você pegar o LinkedIn dessa pessoa e ele nunca fez nada, ele nunca foi nada, ele nunca teve sucesso, não tem nenhum registro dessa pessoa, considere, né? E realmente, por exemplo, nós passamos aí, antes da pandemia, ainda, por uma grande crise, onde muita gente foi demitida. Grandes diretores caíram, vice-presidentes, superintendentes, pessoas altíssimas, CEOs, CFOs, etc. E aquela pessoa, com todo o conhecimento, aquela bagagem que ela tem, entre, às vezes, fazer um trabalho que não tem nada a ver com ela, ou fazer um processo de coaching para ajudar as pessoas que ainda estão no mercado, faz mais sentido ela fazer um processo de coaching. Isso, E que é o essa pessoa coach de pode ser um bom carreira, né? coach. Cara, eu conheço excelentes profissionais de coaching, excelentes. Pessoas que, para quem eu entregaria o meu caso, se eu fosse fazer, que não tem nenhuma passagem pela saúde mental como Isso. profissional, só como paciente. São excelentes, mas elas têm a ver com aquilo que elas estão falando, elas sabem do que elas estão dizendo, né? Elas são atravessadas por aquilo e elas são analisadas. Elas se submetem a bons processos de terapia e análise. Legal. Muito bom. É interessante isso, né? Porque às vezes no mundo, por exemplo, do empreendedorismo, né? A gente está com essa pauta hoje mais comportamental, Gustavo, mas assim, é, foi como você falou no início, né? Tá todo mundo meio piradão, 2024 aí, e muitas vezes as pessoas não querem olhar para isso, né? As pessoas priorizam outras coisas na vida e não entendem, né? E aí, tipo, às vezes não entendem por uma, por uma às vezes por não querer, por ignorância, por achar que não precisa, por esses preconceitos ou esses achismos, né? Não, terapia é frescura, é falta de porrada, né? O famoso falta de porrada. Na minha O nome época, disso é medo. isso, né? Pois é. E aí, o que que acontece? É interessante, né, você, num ambiente corporativo, num ambiente profissional, seja como empreendedor, né, evitar, e aí a gente vai chegar na última pergunta falando disso, né, um dono de uma empresa, um líder, né, é, evitar, de repente, ser um cara tóxico, né, e o profissional, de repente, também minimamente ali se cuidar para também poder fugir, né, identificar isso aí, fugir aí das toxicidades existentes. E aí a última pergunta é essa, né, só para fechar esse ponto do coach, né? Uma coisa que acontece muito, Gustavo, assim, mentoria de startups, né? O cara, às vezes, ele fala assim: olha, pessoal, estou disponível para mentorias. E aí é muito parecido com esse universo do coach, né? Poxa, o cara nunca empreendeu na vida, o cara nunca teve uma empresa, ele tem pouquíssima experiência que seja como profissional atuando dentro de uma startup, onde ele poderia ter visto ali a coisa crescendo, etc. Mas ele agora, ele, sei lá, leu todos os livros de empreendedorismo existentes do mercado e aí ele vai dar dicas de empreendedorismo. Então, eu acho que é um pouco nessa linha o questionamento que as pessoas fazem, né? É, Então vamos para a nossa última pergunta aqui, né? Na sua opinião, Gustavo, e claro, todo bate-papo aqui foi em cima do que você acha. É totalmente democrático aqui para você dizer o que você acha, né? Mas quem precisa mais de um profissional como você, né? Os profissionais que estão hoje no mercado ou os líderes? Você. Olha que interessante que eu vou te perguntar, né? Por que eu te faço essa pergunta? Você vai falar assim, ah, Gustavo, todo mundo. Mas assim, o que eu quero te perguntar é: você vê mais gente conversando contigo que está atuando e que sofre com as lideranças, ou você vê mais os líderes chegando com humildade para reconhecer as dificuldades do trabalho árduo que é liderar sem ser tóxico, sem ser babaca, sem ser qual a denominação que a gente quiser dar? Como é que você observa o mercado, né? Quem mais está precisando aí de diversas linhas terapêuticas, né? E aí, obviamente, não vale responder todo mundo, né? Todo mundo. Mas eu vou explicar isso todo mundo, tá? Cara, é assim. Vamos lá, vamos tentar separar um pouquinho aqui as batatas para poder te responder. Primeiro, líder ou profissional?
quantos líderes existem e quantos profissionais existem. Boa. Então, geralmente, o parcela de profissional vai ser maior do que a parcela de líderes. Outra coisa, todo líder já foi um profissional. Então, ele carrega essa história dentro dele. Terceiro, quando você diz líder, você está dizendo de pessoas que estão em altos cargos ou você está falando de líder de verdade e não chefe? A sua Interessante. pergunta vai para que É. lugar? O Bom, chefe não vai vir para terapia, vamos deixar isso como uma observação, né? Legal. Boa. tá? E se fizer, vira líder. Tem essa. Legal. O chefe, aquele chefe Isso. que vai controlar a sua hora de chegada, a hora de saída, Isso. a hora que você vai ao banheiro. Esse cara, dificilmente, ele vai vir para análise ou para terapia. E se ele vier, ele vai se transformar. Ele vai ser uma pessoa melhor, ele vai se tornar um líder. Eu vejo hoje em dia, cara, um papo aí do líder 5.0. Eu saí do corporativo já, eu fui de multinacional, tive consultoria, tive uma carreira aí expressiva em recursos humanos ainda nessa época, porque depois eu trabalhei muitos anos com gestão de cultura e de esportes, em instituições de cultura e esportivas, né? Se alguém tiver curiosidade, vai lá no meu LinkedIn que está tudo lá. Mas antes disso eu trabalhei em multinacional, eu tive consultoria, eu tive empresa de recursos humanos, aquela coisa toda. E aí é o que eu sempre brinco, pode não parecer com essa cultis, mas eu já estou há bastante tempo no mercado. É, Eu tenho um pouco de medo desses títulos, como líder 5.0, por exemplo, que é o cara que levanta às 4:30 da manhã para meditar, faz 100 abdominais, toma um suco verde, entra no seu carro elétrico, salva 2 cachorrinhos no meio do caminho, leva para a instituição, apaga um incêndio, chega no trabalho, abraça todo mundo, faz um tempo na creche da empresa como voluntário, almoça com seus colaboradores e depois ele defende todos os colaboradores dos superiores. E, cara, libido é algo limitado, ela não é infinita. A gente tem que escolher as nossas batalhas. Legal. E esses títulos nos aprisionam. Então, se eu não sou um líder 5.0, se eu tenho qualquer defeito, eu passo a ser um chefe tóxico. Então, Bem se eu estou interessante num dia também. ruim e eu dei uma resposta ruim para alguém, acabou. A famosa, Eu vou ser cancelado. hoje em dia é muito cobrada a empatia também, né? Aí você tá num dia que você não tá legal e, mano, mas pô, você tinha Não que tenho ser para dar. empático. Não, Eu não tenho para dar. Cara, como é que eu vou pedir? Eu vou te dizer uma coisa. Como é que eu vou pedir para um colaborador de uma empresa que acordou às 5 da manhã, com medo da sua conta de luz ser cortada, pegou uma condução insegura e lotada, insalubre, perfeito. demorou 2 horas para chegar no trabalho, está lá, sabe Deus em que função, porque nem sempre é o que ele quis ou o que ele escolheu, é o que tinha. Ai, olha, vamos trabalhar a empatia, sabe? Vamos fazer uma rodinha agora e vamos cantar? Não, cara. Até para você virar para essa pessoa e falar, procure uma ajuda profissional de saúde mental, você precisa ter cuidado, certo? Essas pessoas precisam ser cuidadas. E eu acho que o que vem para mim, pelo menos, eu tenho uma fatia boa de líderes, tá?
Acho até que por causa de, se você parar para pensar em preço, tudo isso, né, minha ordem, preço, aquela coisa toda, isso acaba afunilando um pouco. Eu tenho meu trabalho voluntário, e uma coisa que eu quero deixar, gente, momento importante se você não tem dinheiro para fazer análise ou terapia, todas as instituições que formam analistas, todas as instituições que formam psicólogos têm algum trabalho que é a custo Voluntário. muito baixo, porque a terapia e a análise sempre tem que ser paga de alguma maneira. Sim. Pode ser 50 centavos ou R$ 600, não importa, tá? Você tem que pagar, mas vai ser de acordo com o seu bolso. Bom. Todos esses lugares têm, tá? Se alguém quiser me acessar e perguntar, eu posso indicar, tá tudo certo. Mandem mensagens. O Gustavo deixa aí os contatos depois, Sim, eu vou tá disponibilizar liberado para todos. isso. Mas todas essas instituições têm, e você pode começar por aí, até colocar a vida nos trilhos e poder pagar um profissional um pouco melhor, e aí você vai indo e vai ser show de bola, tá? O que vem para mim é mais líder, tá? Mas está todo mundo exausto. E Legal. está todo mundo exausto de correr atrás de algo que não existe. Boa. Porque nós estamos vivendo numa sociedade pré-psicótica, aonde criaram-se bolhas, todo mundo tem uma versão do mundo, uma versãozinha do mundo, e se tentarem furar a minha bolha, eu vou entrar em medo e eu vou querer aniquilar. Então, eu vou cancelar aquela pessoa. Legal. Tá? Então, esse é o movimento atual. Boa. E vou te fazer uma pergunta. Agora que você ficou aqui, eu fiquei enrolando um pouco para criar aqui uma coisa na minha cabeça. É, Quando você pergunta do mercado, o mercado é narcisista. Ele Bom. Isso. só quer ser alimentado e quer ver o seu reflexo. Ele não quer dar nada para ninguém. Análise e terapia vai tornar a pessoa mais autônoma, mais responsável. E hoje, o que eu leio, pelo menos, o que o mercado deseja, são pessoas intuitivas e criativas. Até porque a gente está vindo aí com uma questão das inteligências artificiais, etc. e tal. Muitos empregos vão acabar em X tempo, né? Então, cada vez mais as pessoas vão ter que ser intuitivas e criativas. Para as pessoas serem intuitivas e criativas, elas vão ter que se analisar. Elas só vão conseguir isso através da autonomia, e através da responsabilidade, e através do desenvolvimento. Mas, se o mercado, como ele se apresenta, é narcisista, você acha que o mercado quer pessoas intuitivas e criativas? Ou quer pessoas que obedeçam e se adequem ao que ele deseja? Perfeito. Perfeito. E aí eu te falo, a única saída para isso, cara, é a análise. Não tem outra saída. Muito bom. Quanto mais gente analisada a gente tiver no mundo, menor vai ser esse movimento pré-psicótico. E mais elaboradas as pessoas estarão para lutar contra o narcisismo do mercado. E aí a gente começa a quebrar os paradigmas. Muito bom. Muito bom. Mas são muitos anos. Não tenho dúvida. Não tem caminho fácil. Gustavo, obrigado. Não quero passar aqui do tempo, porque eu sei que você tem uma agenda agora 2 horas. Super obrigado Eu pelo que seu tempo. agradeço. Valeu mesmo. Foi uma honra ter você aqui. É, Foi como você falou, né? Assim, é uma tese de doutorado que a gente, na verdade, tentou fazer num tweet. Então, obrigado pelo seu tempo, né? Pela contribuição. Que as pessoas que Cara, escutarem. você deu uma hormonizada aí. Eu falei TCC. Eu falei TCC. Você colocou doutorado aí. Então, obrigado pela hormonizada.
Não, mas foi bem é bem por aí mesmo, né? É bem por aí mesmo. Tem vários assuntos aqui interessantes que a gente pode, em outros momentos aqui, explorar mais, tá? Mais uma vez aí, obrigado pelo teu tempo. Uma honra ter você aqui. Vou marcar você, disponibilizar todos os seus contatos aí, mas mais uma vez, gratidão aí. Manda um beijo para você e para o Fábio também, tá? Obrigado aí mais uma vez. Muito obrigado, os beijos serão dados. E olha, foi uma honra estar aqui com você. E eu espero que seja o primeiro de vários encontros. Vamos Ótimo. continuar essa troca. Maravilha. Obrigado. Obrigado, um abraço para todo mundo que estiver assistindo.